O deputado federal Sóstenes Cavalcante, ao abrir o encontro do presidente Jair Bolsonaro com parlamentares em defesa da liberdade de expressão, enfatizou que a censura no Brasil vem sendo exercida contra um grupo de pessoas sem qualquer relação com o conteúdo. Enquanto, para algumas pessoas defensoras de ideologias de esquerda, a liberdade de expressão é amplamente reconhecida, outras são caladas, sem qualquer reconhecimento de seus direitos. O deputado lembrou que a liberdade de expressão é um direito assegurado pela Constituição, que garante que o cidadão possa se expressar sem temer retaliações. Sóstenes relatou que conversou com jornalistas e parlamentares que relataram ter medo de escrever ou falar sobre um dos poderes da República. O deputado Sóstenes disse: "O problema ocorre quando um modo de pensar se torna quase absoluto, sufocando os outros, não abrindo espaço às demais formas de pensamento. A impressão é que determinados grupos se acham no direito de sobrepor suas verdades aos demais, não podendo ser contestadas ou contraposicionadas, mesmo quando são somente questionadas. O pluralismo de ideias é saudável, pois fornece insumos ao debate." O deputado lembrou ainda que parlamentares têm imunidade parlamentar justamente para não serem intimidados no debate político e que, ao se censurar um parlamentar, são censurados também os cidadãos que votaram nele. Ele apontou que, em havendo excesso, cabe à Casa Legislativa julgar o parlamentar e disse: "Não é o que temos assistido nos atuais tempos sombrios da nossa democracia brasileira, onde, por diversas vezes, outro poder da República usurpa competências de outros, ferindo o princípio fundamental da separação dos poderes, comprometendo seriamente o sistema de freios e contrapesos." Ele acrescentou: "Infelizmente, no Brasil, o Estado democrático de direito passa por um caminho obscuro, onde a liberdade de expressão é relativizada e censurada, não por seu conteúdo, e sim por quem a diz." Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 9 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Oi. Ilustre senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro,
ilustres ministros de Estado presentes, colegas parlamentares, deputados e senadores, imprensa, convidados que fazem parte deste ato cívico pela liberdade. Ao longo dos últimos dias, como presidente da Frente Parlamentar Evangélica, recebi inúmeras manifestações de colegas, preocupados sempre em lutar pelas garantias de toda liberdade de expressão, seja ela nossa como parlamentar, bem como de qualquer cidadão deste país. Por isso, junto com os presidentes da Frente da Segurança Pública, meu colega Capitão Augusto, que aqui está, e também com outros colegas, nós solicitamos ao presidente da República para que pudesse nos receber, um grupo de parlamentares, para que pudéssemos fazer este ato, em nome de uma luta muito justa, a luta pela liberdade de expressão de todos nós brasileiros. Começo inicialmente minha fala citando Ulisses Guimarães. A liberdade de expressão é apanágio da condição humana e socorre as demais liberdades ameaçadas, feridas ou banidas. É a rainha de todas as liberdades. Analisando a história, muito da liberdade de expressão se confunde e se funde com a história da própria humanidade. Historiadores especializados na Idade Média relatam que desde o início da democracia da Grécia Antiga, os cidadãos possuíam o direito de fala e de expressão de suas ideias nas assembleias. Tantos séculos depois, por que é tão difícil podermos ter a liberdade de nos expressar? A liberdade de expressão é um direito assegurado pela Constituição e consiste em uma garantia do cidadão de transformar livremente, seja por meios de opiniões, percepções e convicções, sem ter medo de sofrer retaliações. Eu, assustadoramente, senhor presidente da República, ministros, colegas parlamentares, nos últimos dias, conversei com jornalistas deste país, com colegas parlamentares, que me disseram que em alguns momentos temiam escrever ou falar sobre um dos poderes da República. E isto, como parlamentar, me causou muita estranheza, porque, afinal de contas, estamos em um Estado democrático de direito. E nesse Estado democrático de direito, vamos lutar sempre pela nossa liberdade de expressão, para falar de quem quer que seja, da forma que seja, e cada um de nós responderemos pelas nossas palavras e atos, se excedermos em algum momento. Muitos cidadãos têm medo de expor suas opiniões, por medo justamente de represárias, sejam virtuais ou físicas. Não raro alguém começa a expressar suas ideias através de vídeos, de áudios, de textos online, e conteúdos são rapidamente derrubados por moderadores e terem seus canais suspensos. O problema ocorre quando o modo de pensar se torna quase absoluto, sufocando os outros, não abrindo um espaço às demais formas de pensamento. A impressão é que determinados grupos se acham no direito de sobrepor suas verdades aos demais, não podendo ser contestadas ou contraposicionadas, mesmo quando são somente questionáveis. O pluralismo de ideias é saudável, pois fornece insumo ao debate, mas os canais devem estar abertos a todos os grupos e não apenas a alguns. A liberdade de expressão conferida ao parlamentar está garantida na Constituição Federal em seu artigo 53, a qual dispõe que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente,
por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. A imunidade material expressa, seja no âmbito civil ou penal, visa resguardar a principal ferramenta do parlamentar, que é exercer o seu posicionamento livremente durante seu mandato, lhe dando a armadura necessária para que não se acovardar no seu campo de batalha do debate político. A palavra parlamentar deriva do francês parler, ou seja, falar. O parlamentar que tem seu direito de pronunciar cerceado ou quaisquer de suas opiniões, não se coloca mordaça nele, mas sim também nos cidadãos que lhe concederam o direito de representá-los. Saliento que em se tratando de parlamentar, cabe à respectiva Casa Legislativa julgar interna corporis se a fala eventualmente desproporcional ou inadequada caracteriza-se como quebra de decoro parlamentar. Entretanto, não é o que temos assistido nos atuais tempos sombrios da nossa democracia brasileira, onde, por diversas vezes, outro poder da República usurpa competências de outros, ferindo o princípio fundamental da separação dos poderes, comprometendo seriamente o sistema de freios e contrapesos. A escritora inglesa Evelyn Howe, para resumir o pensamento do filósofo Voltaire, traz a famosa frase que simboliza o direito à livre expressão: eu discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Infelizmente, no Brasil, o Estado democrático de direito passa por um caminho obscuro, onde a liberdade de expressão é relativizada e censurada, não pelo seu conteúdo, mas sim por quem a diz. E estes cabem em posição de mordaça quando dizem não interessam a certa parcela da sociedade. Não é à toa que, por vezes, a liberdade de expressão é alçada a direito fundamental absoluto quando é para atacar crianças e valores caros a nós cristãos em sentido amplo, incluindo evangélicos e católicos, em detrimento de outros segmentos fundamentais. Em outro momento, a liberdade de expressão sequer é alçada ao direito fundamental, sendo encarada como um discurso de ódio, intolerante, fascista ou conservador, a qual deve ser combatida a qualquer custo. Repito, o problema não é quem diz, mas principalmente quem diz, evidenciando claramente que são os verdadeiros intolerantes. Por fim, para que possamos continuar lutando pelo que acreditamos, é que está preconizado na Constituição Federal, e o que está preconizado na Constituição Federal, deixo para reflexão uma frase de George Winston: quando a liberdade de expressão nos é tirada, logo podemos ser levados como ovelhas mudas e silenciosas para o abate. Viva a liberdade de expressão. Muito obrigado.